Esse é um mapa do Oceano Pacífico Norte. E na parte oeste deste, você pode ver um arquipélago com a forma de uma lua crescente. Estas são as Ilhas Marianas e o maior, mais meridional delas é um território dos Estados Unidos chamado Guam. Cerca de 200 quilômetros a leste das Ilhas Marianas, fica a parte mais profunda de todo o nosso planeta. Esta é a Fossa das Marianas. E abaixo desta localização, existe uma abundância de coisas terríveis. A Fossa das Marianas representa um presente que nós recebemos e descobrimos coisas mais e mais assustadoras. E neste vídeo trazemos a nova descoberta que os cientistas fizeram na Fossa das Marianas. Todos nós sabemos que a água cobre mais de 71% da superfície da Terra. Mas o que está nas profundezas desta água ainda é um mistério para nós, humanos. A Fossa das Marianas é um desses dilemas que deixam os cientistas perplexos com suas características extraordinárias. Localizada no Oceano Pacífico Ocidental, esta é a trincheira oceânica mais profunda da superfície da Terra. Tem cerca de 69 quilômetros de largura e quase 2.550 quilômetros de comprimento, ou seja, mais de 5 vezes o comprimento do Grand Canyon. A profundidade máxima conhecida da Fossa das Marianas é de cerca de 10.984 metros, mas algumas medidas colocam sua porção mais profunda, também chamada de Deep Challenger, em cerca de 11.034 metros. Para colocar isso em perspectiva para vocês, a montanha mais alta do mundo, o Monte Everest, se fosse colocada na trincheira em seu ponto mais profundo, o pico permaneceria debaixo d'água por pelo menos 2 quilômetros. O Deep Challenger fica a cerca de 322 quilômetros a oeste do território norte-americano de Guam. Esta trincheira é uma parte de uma rede global de canais profundos que atravessam o fundo do oceano. Estes canais são formados quando duas placas tectônicas colidem. Uma das placas mergulha sob o manto de terra no ponto de colisão, resultando na formação de uma calha oceânica. O segundo lugar mais profundo do nosso planeta é também a Fossa das Marianas. Ela é chamada de Sirena Deep e fica a cerca de 200 quilômetros do Challenger Deep. A maior parte da trincheira é agora uma zona protegida dos Estados Unidos como parte do Monumento Nacional Mariana Trench Marine, estabelecido em 2009. A Fossa das Marianas está camuflada na escuridão graças à sua incrível profundidade. A temperatura é apenas alguns graus acima do congelamento. E a pressão da água de esmagamento de 8 toneladas por polegada quadrada é cerca de 1000 vezes maior que a pressão atmosférica ao nível do mar. O ponto mais profundo da trincheira permanece em grande parte inexplorado, e a única vez que os humanos desceram nela foi há quase 50 anos. Em 1960, Jacques Piccard e o tenente da Marinha Don Walsh foram os primeiros e únicos dois a chegar a este ponto em um submarino da Marinha dos Estados Unidos chamado Trieste. Levaram 5 horas para chegar ao Deep Challenger, mas eles só conseguiram passar 20 minutos lá embaixo. Eles não conseguiram tirar fotos porque a sua passagem havia causado nuvens de lodo. Antes dessas expedições inquietantes, os cientistas acreditavam que não era possível a vida existir a tal profundidade sob pressões tão extremas. Mas Piccard narrou que viu uma criatura que parecia um peixe chato lá embaixo. A expedição de Trieste esclareceu todas as dúvidas sobre a vida existente nas próprias profundezas da Fossa das Marianas. Mas ainda hoje, os cientistas sabem pouco ou nada sobre os organismos e criaturas que habitam esta fossa. É impossível que o cálcio exista a tais pressões para que os ossos de quaisquer vertebrados lá embaixo se dissolvam, mas a natureza é conhecida por desafiar a ciência com sua notável capacidade de adaptação. Apesar do ambiente extremamente ácido, frio e escuro, cerca de 200 micro-organismos conhecidos e pequenas criaturas foram descobertos prosperando nesta trincheira, incluindo bactérias, caranguejos, pepinos do mar, polvos estranhos e espécies de peixes aterrorizantes. E estamos prestes a lhe mostrar algumas das descobertas mais inesperadas desta trincheira e de muitos outros lugares debaixo d'água. Nos últimos anos, dragas oceânicas profundas e submarinos operados remotamente têm insinuado a presença de organismos exóticos, incluindo anfípodas, semelhantes a camarões e criaturas translúcidas misteriosas chamadas holoturianos. Mas pesquisadores e biólogos marinhos pensam que muitas novas espécies estão esperando a descoberta nos calamitosos recantos e recantos dos oceanos e mares do mundo. Os limpadores brilhantes de camarões, que chamamos de anfípodes, sobrevivem em profundidades tão incríveis que é um mistério ainda a ser resolvido, pois não é possível que suas conchas sustentem a pressão extrema da trincheira. Uma espécie anfípoda supergigante, conhecida como Hirondelia gigas, mede cerca de 2 centímetros de comprimento. Estes são literalmente considerados gigantes quando comparados aos seus parentes de praia. Anfípodes são geralmente encontrados vivendo em enxames. Estes necrófagos oportunistas se alimentam de matéria orgânica caída, quedas de baleias, plantas e até mesmo navios de madeira afundados. Em 2019, pesquisadores japoneses revelaram que pelo menos uma das espécies que habitam a Fossa das Marianas usa alumínio extraído da água do mar para fortalecer a sua concha. Na expedição de 2012, os cientistas também avistaram tapetes microbianos na Fossa Sirena.
Estes tufos de micro-organismos foram encontrados se alimentando de hidrogênio e metano liberado como subproduto das reações químicas que ocorrem entre rocha e água do mar. A Fossa das Marianas é o centro de espécies estranhas e assustadoras que farão você duvidar dos seus próprios olhos. Uma dessas criaturas é o tamboril do mar, e uma vez que você o veja de perto, você perceberá que ele foi apelidado com precisão de Black Sea Devil. Ele parece com algo direto das profundezas do inferno. A maneira como este estranho peixe se reproduz também é bastante inquietante. O peixe macho se funde com a fêmea para se reproduzir. O tamboril do mar pode ser encontrado a uns 975 metros abaixo da superfície. O corpo desse peixe é constituído de uma série de características bizarras, incluindo dentes afiados, um corpo deformado e um olhar assustador. A coisa mais assustadora sobre esse peixe, no entanto, é a forma como ele atrai suas presas. Há um apêndice especializado em sua testa que se parece muito com uma cana de pesca. O apêndice tem uma luz brilhante ligada à sua extremidade que atrai animais que o diabo do mar planeja alimentar. Quando estes infelizes animais se aproximam o suficiente, as enormes mandíbulas do tamboril estão em torno dele em pouco tempo. Esse peixe é até mesmo capaz de comer criaturas muito maiores do que ele próprio. Então seus olhos podem ser grandes, mas definitivamente não maiores que seus estômagos. Todas as criaturas assustadoras que habitaram estas imensas profundezas não estão vivas e bem vivas para contar sua história. Algumas delas, como o megalodonte, foram extintas há milhões de anos e, até agora, a gente só encontrou vestígios que indicam que elas habitavam estas águas há muito tempo atrás. Uma dessas criaturas pré-históricas que não existe mais no planeta é o terrível Liopleurodon. Este réptil marinho carnívoro navegou as águas da Fossa das Marianas durante a etapa caluviana da Era Jurássica Média. Tinha cerca de 9 metros de comprimento e, segundo os cientistas, governava as águas do Pacífico como um rei. Eles pensam que o Liopleurodon prosperou nesta profunda trincheira, pois possuía a habilidade de nadar longas distâncias. Ele também tinha 4 membros que pareciam remos. Estes monstros podem não ter sido capazes de impulsionar em direção à presa para agarrá-la em um movimento rápido. Eles foram capazes de aumentar a sua velocidade e atacar impiedosamente os animais insuspeitos. Seus longos focinhos serviram ao propósito de cheirar a presa e isto levou os cientistas a inferir que estes enormes répteis não confiavam em sua visão quando estavam caçando. Além disso, está muito escuro lá embaixo de qualquer maneira. O Liopleurodon pode ter sido um predador forte e cruel, mas acabou perdendo a raça para espécies mais adaptáveis e foi extinto há quase 150 milhões de anos. Isto ocorreu principalmente devido à crescente competição por presas contra os outros répteis prósperos que habitam nas profundezas do oceano. É realmente um alívio que esta criatura horripilante não viva mais nos oceanos. Imagine encontrar um predador maciço capaz de mastigar você em poucos minutos. Um residente um pouco menos ameaçador da trincheira é o polvo Dumbo. Este polvo do fundo do mar deriva seu nome do amado elefante de desenhos animados Dumbo, apresentado no filme da Disney de 1941 com o mesmo nome. As orelhas em forma de elefante, que descansam em cima do seu corpo bastante pequeno, que mede até 12 polegadas, e os olhos redondos de Googly são provavelmente a razão pela qual ele recebeu o nome bonito. Dumbo é o polvo vivo mais profundo conhecido pela humanidade. Ele também é chamado de polvo guarda-chuva porque os seus braços estão interconectados por uma pele de trama. Então, quando o polvo se espalha pelos braços, ele se parece muito com um guarda-chuva. Bem, um guarda-chuva de mar profundo coberto de baba seria uma descrição mais precisa. A vida média dessa espécie é de 3 a 5 anos. Esta é a única espécie de polvo cerrado que não tem um saco de tinta. Eles geralmente rastejam no fundo do mar com a ajuda de seus braços, mas algumas espécies de grimpoteutes também foram vistas com propulsão a jato. Eles também podem fluir através do oceano, batendo as suas orelhas de floppy na água. Eles são normalmente encontrados a uma profundidade de pelo menos 9.800 metros. O primeiro espécime não foi observado até os anos 90, quando foram inventados os primeiros navios submersíveis de alto mar. A matéria gelatinosa do corpo é o segredo do Dumbo para sobreviver sob pressões extremas da Fossa das Marianas. Na verdade, a pressão mantém o seu corpo unido, e se ele fosse trazido à superfície, ele não seria capaz de funcionar corretamente. Agora não há dúvida de que o polvo Dumbo é uma criatura encantadora, mas é melhor se afastar dele, pois, como a maioria dos residentes da Fossa das Marianas, ele também é um predador vicioso, capaz de engolir suas presas inteiras em apenas um trago. Outro morador surpreendente, mas excepcionalmente incomum, da Fossa das Marianas é o xenóforo. Estas são criaturas unicelulares, mas não são de todo micro. Na verdade, o seu comprimento é medido em polegadas. Isso é enorme para um organismo unicelular, pois a maioria das criaturas unicelulares não podem ser visualizadas sem um microscópio de alta potência, mas não o xenóforo. Esta criatura é tão grande que você pode até tropeçar nela. Você vai precisar de cerca de 100 bilhões de células humanas para preencher o espaço dentro de uma única célula deste organismo.
Estas criaturas unicelulares e multinucleadas parecem ameba gigante e consomem suas presas ao cercá-las e depois absorvem seu alimento. Eles foram recentemente classificados como foraminíferos, um tipo de ameboide protistes. Estes xenóforos são bastante abundantes no mar profundo, com densidades locais de até 2.000 por metro quadrado. Especialistas pensam que eles desempenham um papel importante no ecossistema marinho, mas até agora, muito pouco se sabe sobre eles, como eles realmente contribuem. Entretanto, estas não são as únicas criaturas inesperadamente grandes que habitam nas profundezas do mar. O xenóforo é, na verdade, apenas um exemplo do gigantismo existente nos cantos mais distantes dos oceanos. Há uma espécie de padrão visível entre as espécies que vivem em tais profundezas. Eles são muito maiores em comparação com forma de vida similares que residem nas águas rasas. A Fossa das Marianas é o lar de um número de criaturas que são muito maiores do que a sua superfície e parentes de águas rasas. Por exemplo, o isópodo gigante, que se assemelha ao bicho pílula comum. Apesar de ser um primo muito perdido, a diferença entre seus tamanhos é bastante notável. Um inseto pode facilmente caber na ponta do seu dedo, mas o isópodo gigante tem cerca de um pé de comprimento. As lulas gigantes também possuem características quase semelhantes à de uma lula comum, e as duas são definitivamente relacionadas, mas a lula gigante é enorme o suficiente para ter inspirado muitos contos de terror. Este contraste vibrante no tamanho destes organismos pode ser atribuído a um fenômeno único que ocorre em profundidades extremas. Ele foi descrito em uma pesquisa de 2006 pelo biólogo Craig R. McLean, que comparou as condições das profundezas do mar com a de ilhas distantes. A escassez de recursos tem levado criaturas que habitam ilhas isoladas a abraçar também o gigantismo, como as que vivem a muitos quilômetros abaixo da superfície da água. Uma teoria argumenta que a vida isolada em uma pequena área com poucos recursos tende a ter corpos maiores que podem sobreviver aos períodos de fome de forma mais eficiente. Também é possível que animais com menor número de predadores cresçam para serem maiores do que os seus homólogos mais ameaçados. É fascinante como organismos que vivem na superfície em águas rasas entraram nas profundezas e depois conseguiram expandir seus corpos para tamanhos extraordinários ao longo do tempo. Não é de se admirar que as profundezas dos oceanos estejam repletas de criaturas insanamente grandes e assustadoras, a maioria das quais nós ainda nem descobrimos. Nos últimos anos, os submergíveis remotos têm desvendado mais dos segredos da Fossa das Marianas. Um dos habitantes mais abundantes desta parte do oceano são os holoturianos. Comumente conhecidos como pepinos do mar, eles foram provavelmente a criatura que Picard testemunhou no fundo da Fossa das Marianas. Essas incríveis criaturas compõem uma grande maioria de vida no mar profundo e são conhecidas por respirar através do ânus. Na verdade, os 3 organismos mais comuns que habitam o fundo da Fossa das Marianas incluem xenóforos, anfípodos e pequenos pepinos do mar. O pepino do mar é um pequeno equinodermes, pertencente à classe Holoturoidea. Eles são nomeados por sua forma que se assemelha muito a um pepino. Eles são conhecidos por expulsar as suas entranhas a fim de se protegerem. Estes holoturianos do mar profundo também fornecem abrigo para outros organismos menores dentro de seus corpos, assim como seus parentes lá em cima. Essa criatura tem um papel vital no ecossistema marinho, limpando os detritos e outros materiais. Eles contribuem para o ecossistema ao arrumar o habitat. Um dos principais predadores que habitam a Fossa das Marianas é um peixe de aparência vulnerável chamado Mariana Snailfish. Mas, não se engane, a visão inofensiva desta criatura incomum é apenas uma decepção. Também referido como peixe caracol da Mariana, esta criatura é excepcionalmente bem adaptada às condições extremas da trincheira. Espécimes destes peixes foram coletados pela primeira vez por cientistas em 2017. O peixe caracol das Marianas vive a uma profundidade de cerca de 8.000 metros. Ele tem um corpo pequeno, pálido e rosado, sem escamas e parecido com um girino. Ele geralmente cresce até 11,3 polegadas de comprimento e pesa cerca de 160 gramas. Pelo aspecto, a sobrevivência desse peixe no ambiente punitivo do desafiador profundo parece improvável. Mas essa pequena criatura cheia de surpresas está aqui para provar que todos nós estamos errados. Em um estudo publicado em uma revista chamada Zootaxa, pesquisadores explicaram que esse peixe aparentemente insignificante domina o ecossistema das profundezas do mar. Ele o faz indo mais fundo que qualquer outro peixe no oceano e se beneficiando da ausência de muitos predadores e competidores. Ele devora as abundantes presas invertebradas que vivem no fundo da trincheira e prospera, apesar de ser o mais desfavorecido. Em comparação com os caracóis de águas rasas, ele tem várias adaptações surpreendentes que o ajudam a navegar nas águas escuras de alta pressão. A pele do caracol Mariana não tem pigmento e é mais ou menos transparente. Os órgãos e ovos são relativamente aumentados, os músculos são mais finos, a ossificação óssea é incompleta, especialmente no crânio, e tem muito pouca ou nenhuma visão. É impressionante como um pequeno e vulnerável peixe pode dominar um habitat tão árduo. Assim como qualquer outra maravilha natural,
A atividade humana e sua pegada manchada também chegou até o ponto mais profundo do oceano. Em um estudo recente publicado no Nature Ecology and Evolution Journal, cientistas descobriram que há mais poluição na Fossa das Marianas do que nas áreas industrializadas ao seu redor. A bioacumulação tem levado a um rápido aumento da contaminação por recursos humanos. É incrível como os humanos conseguiram poluir uma das partes mais remotas do planeta. Uma parte que eles mal visitaram algumas poucas vezes. Infelizmente, foi revelado que o fundo da Fossa das Marianas está repleto de plásticos descartados como garrafas, talheres e sacos de polietileno. Foi devidamente demonstrado repetidas vezes que os microplásticos são perigosos para a vida marinha. Os ecossistemas aquáticos já estão sofrendo gravemente com as consequências da pesca excessiva e da drástica mudança climática. As altas concentrações desses poluentes em tais profundidades falam muito sobre o impacto a longo prazo e catastrófico da humanidade sobre o planeta e seus outros residentes. É bastante lamentável que os humanos estejam contaminando cegamente estes maravilhosamente biodiversificados habitats. Aproximadamente um caminhão de lixo de plástico acaba no oceano a cada minuto. Um estudo recente da Universidade de Newcastle revelou que os anfípodas que vivem na Fossa das Marianas já consumiram plástico em algum momento de suas vidas. Na verdade, os anfípodas deste estudo continham níveis de contaminação quase similares aos encontrados em uma das zonas industriais mais poluídas do noroeste do Pacífico, chamada Baía de Suruga. Aproximadamente 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos do mundo a cada ano. Um oficial naval aposentado completou recentemente os dados submarinos mais profundos e, para sua decepção, ele encontrou um saco de plástico no fundo do Challenger Deep. O explorador fez esta viagem como parte de sua expedição das 5 profundezas. Ele nadou de forma cruzada por todo o fundo, na esperança de encontrar uma nova e diferente vida selvagem, formações geológicas únicas, objetos feitos pelo homem e muito mais. Ele também estava tentando ver se havia um local ainda mais profundo. Ele não é o único a ter encontrado lixo plástico na Fossa das Marianas. Pesquisas recentes identificaram até 3.000 pedaços de lixo apenas na Fossa das Marianas. Infelizmente, o lixo que entra na Fossa das Marianas fica lá para sempre. E até agora não descobrimos uma maneira de recuperar o lixo nocivo do fundo do oceano, especialmente as partes mais profundas como a Mariana. Criaturas insondáveis e lixo da superfície da Terra não são as únicas coisas que os cientistas têm encontrado na Fossa das Marianas. Há também um som extraterrestre arrepiante que pode ser ouvido na parte mais profunda do oceano. Uma gravação feita lá embaixo foi lançada recentemente e tem um som estranhamente crescente com gemidos profundos em frequências mais baixas e um final metálico em frequências severamente altas. Os cientistas nomearam este som como Biotwang do Pacífico Ocidental. Planadores marítimos acústicos passivos foram usados para gravar este som. Estas são embarcações autônomas, capazes de viajar por meses de cada vez, a fim de eventualmente alcançar profundidades extremas de mais de 30 mil pés. Esta sinistra chamada dura apenas 2,5 segundos a 3,5 segundos. Após refletir sobre este assunto por algum tempo, os especialistas identificaram esta chamada como um som que é produzido por baleias mink anãs. O gemido de baixa frequência desse biotwang é típico das baleias de barbas. Essas criaturas produzem um grupo de chamadas específicas da região, incluindo boings no Pacífico Norte e trens de pulso de baixa frequência no Oceano Atlântico. Mas o conhecimento do cientista sobre a distribuição das baleias mink em baixas latitudes é muito limitado. Ela prefere viver em áreas onde o alto mar impede avistamento destas baleias. No entanto, elas frequentemente chamam os biólogos marinhos dessa forma, e eles assim pensam que estas baleias são boas candidatas para estudos acústicos. Os geólogos estão cientes de que a maior parte da atividade vulcânica em nosso planeta ocorre nos oceanos, e é provavelmente por isso que a maior parte dela passa despercebida. Na verdade, é bastante comum, mas estudar essa atividade vulcânica nas profundezas do mar é uma tarefa difícil. Apesar da dificuldade do acesso limitado, os cientistas descobriram algo raro e surpreendente na cúspide da Fossa das Marianas. De acordo com os especialistas, uma erupção vulcânica submarina atirou montes de magma derretido para o oceano ao seu redor, a uma profundidade de 2,5 milhas. Este evento estonteante é agora considerado a erupção vulcânica mais profunda conhecida na Terra. À medida que o magma quente entra em contato com a água, ele esfria rapidamente, resultando na formação de um extenso campo de vidro vulcânico. Este campo alcança cerca de 4,5 milhas. Os terremotos submarinos associados à atividade vulcânica são geralmente pequenos em magnitude e a instrumentação destes terremotos está muito acima em terra. Como a maioria destes eventos ocorre em profundidades extremas,
é difícil perceber pistas destes na superfície. Erupções submarinas são, portanto, consideradas entre alguns dos mais estranhos fenômenos geológicos. Geralmente, após uma erupção, o calor é dissipado e o desabafo ocorre por alguns anos após a erupção. Os organismos começam a colonizar esses respiradouros recém-formados, criando assim um ecossistema inteiramente novo nas profundezas do mar. Não importa se os vulcões estão mortos há muito tempo, se são lar de respiradouros hidrotermais ou se estão lançando fogo infernal ativamente do núcleo do nosso planeta. As expedições às profundezas do mar, a lugares como a Fossa das Marianas, mostram que a vida está sobrevivendo e prosperando nestes ambientes desfavoráveis. Por mais atraente que seja, a Fossa das Marianas não é a única parte das águas intermináveis do nosso planeta que esconde alguns segredos obscuros. Há uma infame cidade perdida na costa da Inglaterra chamada Atlântida de Yorkshire. Para aqueles que não conhecem, Atlântida é uma ilha fictícia mencionada em uma alegoria sobre a arrogância das nações na obra de Platão e supostamente está localizada em algum lugar nas profundezas do Oceano Atlântico. De acordo com arqueólogos, é uma cidade medieval lendária e seu nome real era Ravensor-Odd. Mas, por mais de 650 anos, ninguém sabia onde ela realmente estava. Há cerca de 1500 anos atrás, era uma próspera cidade portuária construída sob um banco de areia. Este era o ponto onde a costa encontrava o rio. Mas em 1362, uma perigosa tempestade fez com que o nível da água subisse e a enchente arrastou quase todos os edifícios. Os sobreviventes não puderam fazer nada além de recuar para o interior. Desde então, as fundações desta cidade desafortunada têm se escondido debaixo d'água. Tecnicamente, ninguém sabe onde ela está ainda. Mas um dia será encontrada. O professor da Universidade de Hull, chamado Daniel Parsons, ficou obcecado com a cidade perdida e se tornou seu objetivo de vida encontrá-la a qualquer custo. Ele acha que os remanescentes desta cidade estão deitados no fundo do mar e eles foram avistados muitas vezes por pescadores comerciais de lagosta quando a maré estava baixa. Ele foi capaz de levantar dinheiro para financiar um projeto de pesquisa dedicado a encontrar Ravensor-Odd, mas depois de procurar uma área de 25 acres, ele ainda não conseguiu encontrar nenhuma evidência da cidade perdida. Uma segunda pesquisa deve ser feita este ano e os pesquisadores estão certos de que desta vez eles serão capazes de localizar a misteriosa cidade. Uma antiga cidade subaquática fascinante que foi realmente encontrada se chama Thonis. Os gregos, no entanto, a chamaram de Heraklion. Ela está localizada ao largo da costa norte do Egito. Antes de ser descoberta, a maioria das pessoas pensava que era apenas uma cidade mítica que só era mencionada nas crônicas de autores gregos. Mas em 2012, a uma profundidade de 50 metros, essa cidade foi subitamente descoberta, perto da baía de Aboukir. Tem sido escondida debaixo d'água por mais de 1.200 anos. Os próprios cientistas ainda não exploraram toda esta cidade, mas na porção eles exploraram e encontraram estranhas estátuas da deusa Ísis e de outras divindades, templos, colunas de granito de palácios reais com inscrições egípcias e gregas, esfinges, fragmentos de navios egípcios antigos, ouro e muito mais. É desconcertante como estes artefatos estão perfeitamente preservados e intactos. Frank Godel, um arqueólogo subaquático, também encontrou uma laje de 2 metros de comprimento feita de granito preto com o nome da cidade de Heraklion, esculpida nela. Arqueólogos afirmaram que um número esmagador de artefatos ainda está escondido nesta cidade subaquática e que levará cerca de 2 séculos para que todos estejam estudados. Mas a verdadeira questão é como e por que essa cidade extravagante acabou no fundo do mar. Você tem alguma teoria? Que tipo de coisas aterrorizantes você acha que estão morando nas profundezas mais escuras do fundo do mar? Conte pra gente nos comentários abaixo.